Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma revisão de conteúdos para a prova do quarto bimestre. E o nosso tema trabalhado aqui durante esse bimestre foi olhar para quem me olha. Esta é uma oportunidade, então, de nós nos reconhecermos como seres humanos e assim começarmos a perceber a diferença que há entre uns e outros. E nós só vamos conseguir, então, perceber essas diferenças quando nós temos esse olhar diferente. E o tema trabalhado é justamente esse olhar. Então, olhar com os olhos, ou olhar com os olhos dos outros, olhar como os olhos dos outros nos olham, olhar como é o olhar do outro. Então, essas possibilidades que nós temos de perceber essas várias realidades neste mundo nosso atual. Esse olhar nos proporciona a curiosidade, a forma de buscar novos caminhos. E esses filósofos desta época aqui buscaram compreender o ser humano. Então, quais são as diferenças que existem entre um ser e o outro? E a gente começa a entender que essas diferenças estão presentes em todas as culturas, em todas as realidades. Nós podemos olhar para algo de uma maneira diferente daquela que estamos acostumados, estamos habituados a olhar. E esta forma de olhar é que vai nos garantir quem somos, porque assim nós conseguimos perceber que somos capazes de nos colocar no lugar do outro, somos capazes de olhar as diferenças do outro e respeitá-la. Então, esta é uma das questões que nos remete a esta busca pelo olhar, a busca pelo respeitar, a busca pela compreensão do outro. Então, é necessário, né, compreender e respeitar o outro para que a gente possa ter uma boa convivência. Entende-se aqui que a palavra compreensão foi uma das palavras mais utilizadas na filosofia. Quando a gente busca lá na antiguidade e vem percebendo essa evolução da filosofia na Idade Média e nós chegamos à moderna, contemporânea, percebe-se que os filósofos estão preocupados com esta ideia da compreensão. Então, é o ser humano que tem que ser compreendido nas suas diversidades. A palavra compreensão, ela abrange todo o ser, né? E refere-se também ao significado de refletir sobre a nossa ação, sobre a maneira de pensar, sobre a maneira de conviver com os outros. Quando a gente trata a palavra compreensão, ela vem envolvida com o termo também compartilhar, com o termo respeitar, e essas palavras faz com que nós tenhamos uma compreensão de toda a realidade onde que nós existimos. Um dos filósofos, então, aqui já no século XVIII, que trabalha esse tema da compreensão, é o filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo conhecido da filosofia do século XVII, começando aí próximo do século XVIII. Ele afirma que, por natureza, as pessoas são egoístas. Então, nós já nascemos pessoas que pensam em si só, pensam no seu bem próprio. E para que a gente, então, possa conviver dentro destas realidades e que a gente não possa viver um conflito total, aí nós, então, necessitamos de regras, necessitamos de normas para que a gente possa, então, respeitar uns aos outros. Porém, aí já no século XVIII, né, nós temos um outro filósofo que fala justamente dessa questão, fazendo uma crítica à filosofia do Thomas Hobbes. E ele afirma que, por natureza, as pessoas desejam o bem. Então, elas desejam cuidar umas das outras. Assim, ele faz com que as pessoas, então, não sofram tanto. Né? Nós queremos colocar diante do outro para estar à disposição, para poder ajudar. E o Rousseau ainda continua afirmando que, diante desse mal-estar que a sociedade está, né, ou do mal-estar que era um sinal de que os seres humanos estavam abandonados, a verdadeira natureza desse objeto do isolamento é um sinal do egoísmo. Então, aqui está presente as duas frases dos dois filósofos tratando esses dois lados do ser humano. Né? Cada pessoa se preocupa consigo mesmo, é o que afirmava o
Thomas Hobbes. Por outro lado, o Rousseau afirmava que as pessoas se preocupam umas com as outras. Então, nós vivemos esse constante embate na filosofia que traz discussões de vários períodos, de várias épocas, né? Claro que o Rousseau já está no século XVIII, ele está falando aqui de uma filosofia voltada para a tecnologia, a revolução industrial. Então, as pessoas estão preocupadas umas com as outras nesse sentido de respeitá-la. E o termo que vem nos acompanhando aqui é a questão da empatia. E o que é essa empatia? Quando a gente fala de empatia, seria essa possibilidade de se colocar no lugar do outro, entender o outro na sua totalidade. E esse termo, empatia, ele vem nos trazer a possibilidade de uma compreensão, de olhar o outro como se o outro fosse também um microcosmos no sentido de que seja parte desse macrocosmo, parte do universo. E quando nós olhamos o outro como microcosmo, nós estamos trazendo junto conosco a capacidade de compreensão. Por isso eu preciso me comunicar com o outro. Eu também sou uma parte desse universo, o outro também é uma parte do universo. Portanto, nós precisamos conviver em harmonia para que o universo num todo, o cosmo num todo, esteja em harmonia com as coisas que nos cercam. Essa ideia que a gente fala de se colocar no outro, entender o outro, nos traz a possibilidade de trazer a alegria de ser quem nós somos, né? Até a imagem aqui dessa criança nos possibilita essa compreensão. Imagina se nós vivêssemos num lugar que existe vários eu, né? Vários eus. Se eu me amo, automaticamente seria muito bom. E se eu não me amo, não me sinto bem, esse microcosmo, automaticamente nós viveríamos aquilo que o Hobbes falava, nós vivíamos uma confusão total, um desespero total, porque as pessoas são igual a mim e eu não me sinto bem. Mas agora, quando nós nos amamos, nos percebemos que nós somos esse microcosmo, automaticamente também nós vamos respeitar o outro e agir de tal forma que eu possa agradar o outro. Então, como seria viver numa sociedade em que as pessoas têm essa compreensão um do outro? E aí vem o filósofo Aristóteles, que é lá da antiguidade, e ele diz que a empatia nos leva a uma amizade. Só que ele propõe que, dentro desse contexto, tem várias possibilidades de amizade que nós estamos falando aqui. Existe uma amizade que é uma amizade por prazer, existe uma amizade por utilidade, e existe uma amizade que é amizade por virtude. As duas, amizade por prazer e por utilidade, são amizades que não são tão boas assim, porque ela tem uma finalidade por trás disso e ela se cansa. Quando nós temos uma amizade por virtude, ela nos leva a uma amplitude do saber. E ela é uma amizade que é progressiva, é uma amizade que é duradoura, é uma amizade que é plena. Então, nós precisamos conservar a amizade enquanto plenitude. Outra questão aqui que nós trabalhamos também é a história dos três mosqueteiros, né? Que vem da origem palavra mosqueteiro, mascote, que era essa roupa que eles usavam, que era muito parecida. E esses três mosqueteiros, eles falam sobre essa questão da inter-relação entre um e o outro, né? Que precisa ter essa capacidade de compreensão para que as coisas tornem-se boas. É uma cumplicidade, um complementa o outro, né? De tal modo que é capaz de se doar um pelo outro. O filósofo, então, Immanuel Kant, que nós estudamos na aula também, ele, já do século XVIII, ali, já a partir de Rousseau, já no final do século XVIII, ele trabalha também a questão do respeito, que é um termo estudado aqui nessa aula. O respeito como um reconhecimento de que os outros são tão dignos de consideração quanto a nós mesmos. Então, o respeito nos leva a essa compreensão de que eu respeito o outro porque ele é digno do meu respeito e eu sou digno do respeito do outro. Então, isso nos leva à compreensão da humanidade. É algo tão comum e tão próximo desse relacionamento que nós nos tornamos
humanos a partir dessa compreensão que o outro também ele é digno desse respeito. Então, o Kant ele fala que nós devemos tratar os outros como seres humanos. E essa humanidade tem que ser tão digna de consideração que, quanto a nós mesmos, que a gente chega até a aproximar, né, do outro de tal forma que essa capacidade da humanidade ela nos leva à compreensão da razão. Então, Kant ele diz assim que respeitar alguém é reconhecer que há algo comum entre nós. Há algo de comum entre nós. Somos seres essencialmente humanos e essa humanidade ela nos leva à compreensão da realidade dos seres humanos. E aí nós falamos também sobre a questão da comunidade e da cultura, que são expressões dos seres humanos na sociedade. Essas expressões do ser humano na sociedade se dá de várias formas, e uma dessas é a comunidade. Os seres humanos buscam estar próximo um do outro. Comunidade é alguém que vive em grupo, pessoas que convivem e se relacionam de tal maneira que se aproximam do outro para poder ajudá-lo, seja lá qual forma seja, mas essa comunidade é uma vivência em comum, né? E aí nós temos, por outro lado, a questão da cultura, que a cultura é esse conjunto formado por várias línguas, por vários símbolos, religiões, crenças, regras, hábitos, costumes. E esses costumes, esses hábitos são compartilhados aqui dentro desta comunidade. Portanto, comunidade e cultura, ela acaba interagindo de tal forma que uma está relacionada à outra. Onde que há uma comunidade, há uma troca de cultura entre os sujeitos. E isso no Brasil é muito comum, porque nós temos uma variação de culturas, de raças, de religiões, de hábitos, né, que faz com que outros povos também se aproximem dessa convivência social entre os seres humanos. Pessoal, fiquem bem. Aí lá no finalzinho do vídeo vai ter o link, e vocês, então, cliquem no link e mandem lá a sua resposta das questões, tá? Um abraço para vocês, espero que vocês possam estar bem. Até a próxima aula.